O tema dessa nossa reflexão hoje, né, desse café da manhã, é a respeito da agenda de Deus. O que está acontecendo aqui é que Jesus, ele sai de Jerusalém, versículo 3 diz que ele deixa a Judéia e ele retira-se outra vez para a Galiléia. Ele volta, ele está na Judéia, Jerusalém, ele está ali, certo? Jericó, ele está andando por ali, pregando, anunciando. Diante das perseguições que vieram, né, ele volta para Galiléia. E nesse percurso entre a Judéia e Galiléia tem Samaria. Que Samaria, quem conhece o mapa, né, na Palestina, e se você não conhece, provavelmente na sua Bíblia, se for uma Bíblia de estudo, você vai encontrar os mapas lá atrás. Então, procure um mapa nos tempos de Jesus, que você vai ver nitidamente Samaria ali, certo? Bem no meio entre Judéia e Galiléia. Jesus, ele tinha pelo menos 3 caminhos a percorrer voltando. Ele podia atravessar o Jordão, na altura da Judéia, passar por fora, né? Vir por fora ali, Decápolis, enfim, ele vinha ali por fora, e quando chegasse na altura da Galiléia, ele fazia o caminho de volta, né? Passando novamente pelo rio. Essa era uma possibilidade dele. O segundo caminho era passar bem próximo do rio, tentando evitar ao máximo ter contato com os samaritanos. E o terceiro foi o caminho que Jesus, o caminho mais difícil, que é o caminho que Jesus percorreu nessa caminhada dele, né? Nesse transcurso dele. Era um caminho perigoso, havia muitos assaltantes, né? E também havia riscos de ser, inclusive, sofrer até morte, se fosse o caso, né? Porque havia samaritanos muito radicais que odiavam os judeus. Porque os judeus odiavam os samaritanos, que eu não vou entrar muito no mérito aqui. Então eles vamos dizer assim, eles se realimentavam de ódio. Porque o judeu odiava os samaritanos, para vocês terem uma ideia, eu acho que é Flávio Josefo, um dos historiadores contemporâneos, ele dizia o seguinte, do período lá, né, do Novo Testamento, ele dizia que todo bom judeu, ele não dormia sem antes não fazer uma oração pedindo que Deus destruísse os samaritanos, matasse os samaritanos. Pra você ter uma ideia do ódio que eles tinham aos samaritanos, por ser um povo misto, né? Miscigenado. Eles haviam perdido o impacto do judaísmo no passado, e eu não vou entrar muito aqui no mérito, porque senão vai se prolongar muito. E por conseguinte, se o judeu odiava os samaritanos, para toda ação tem uma reação. Então os samaritanos também odiavam os judeus. E odiavam mesmo. Mas é interessante que Jesus ele não leva em consideração isso. Se você ler o versículo 4, desse capítulo de João 4, diz que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Era necessário? Não, não era necessário. Geograficamente não era necessário. Jesus poderia ter trilhado esses caminhos que eu tenho falado para você. Mas ele achou necessário. Eu acho isso muito forte. E por que isso era necessário? Por que Jesus teve que passar pelo território de Samaria? Por uma razão muito simples, que a gente vai ver é a conversão
da samaritana. Aqui a gente começa a entender como a agenda de Deus foca em pessoas e não em coisas. Por uma única alma, Jesus achou necessário passar pelo território de Samaria, correndo risco, inclusive, de ser assaltado, morto. Numa determinada vez, ele estava fazendo o caminho inverso. E ele passa por Samaria e os samaritanos rejeitam ele. E João vai dizer o seguinte, e o irmão dele, né, Tiago: Senhor, tu quer que a gente mande descer fogo do céu para consumir essa samaritada toda aí? Ele sabia que ia ser rejeitado pelos samaritanos, pelo simples fato dele ser judeu. Diferente do judeu da Judéia. Porque o judeu da Judéia, principalmente os líderes religiosos, eles rejeitaram Jesus porque Jesus se dizia Deus. E para eles, isso era uma blasfêmia. E era, se Jesus não fosse Deus. Mas para os samaritanos, eles nem entravam nessa questão religiosa. O que eles entravam aqui era que era judeu. Se era judeu, tinha que sofrer discriminação, ser rejeitado. Mas por causa de uma única mulher. E olha, não era uma mulher a mais importante da cidade, não. A mais importante do território, não. O texto vai dizer que essa mulher, ela vai ao poço ao meio-dia. Por que ela vai ao meio-dia? Por que ela não vai de manhã ou à tardinha, quando o sol é mais ameno? Porque ao meio-dia ninguém tirava água daquele poço. Ninguém. E ela queria evitar as pessoas por conta do tipo de vida que ela tinha. Essa mulher já tinha tido 5 maridos. Essa era uma mulher de uma péssima reputação. Eu imagino que para esse tipo de mulher, as mulheres casadas de Samaria queriam que seus maridos passassem longe. É muito sério. Aqui tem uma mulher, traz para os dias de hoje, na sua mente, qual seria, assim, um tipo de pessoa que está mais longe do Evangelho, que você acha que não vai chegar nunca, que a gente sente até, né, assim, de uma maneira geral, uma certa discriminação. No mundo evangélico de hoje, nós estamos cheios disso. É por isso que nos subdividimos em grupos, em denominações. Isso é muito prático. É por isso que nós estamos cheios. Olha o que eu estou te dizendo. Não é que Jesus ele não estava aqui apoiando o estilo de vida daquela mulher. Não, mas ele soube separar o estilo de vida daquela mulher, que é um estilo de vida de pecador, de pecadora, da mulher. Uma vida em pecado do pecador. Ele separa essas coisas. Coisas que a gente tem muita dificuldade. Imagina, você está num culto e entra um bêbado. Bêbado. Qual é a sensação que se tem? Não, ele vai atrapalhar, tira ele, bota ele fora. Faz assim. Imagina você estar num culto
e entrar um homem vestido de mulher? Imagina. Porque nós somos muito preconceituosos e precisamos admitir isso. A nossa visão religiosa nos impede, de verdade, nos impede de viver o Evangelho e de compreender o Evangelho na sua integridade. Olha o que Jesus diz assim, olha, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Muitas vezes nós estamos querendo que as pessoas ajam como um cristão, como uma cristã, antes de se tornar. Isso é impossível. Isto é impossível. Então Jesus mudou a sua agenda porque havia uma alma ali. E uma alma tem muito valor para Deus. Eu conheço muitos, e você também conhece muitos evangelhos, se não nós, né? Às vezes caímos nesse erro que parece que Deus tem prazer em condenar o perdido. É como se Deus tivesse assim uma satisfação mórbida. Mas não é isso que ele diz em Ezequiel. Ele diz, rapaz, o meu prazer é quando o pecador se arrepende. Essa é a minha alegria. Eu não tenho prazer em condenar o perdido, não. E a maior prova de que Deus tem prazer em salvar o perdido é a vinda do Senhor Jesus, é a morte dele na cruz. Mas nem diante de uma, vamos dizer assim, de um outdoor tão grande, de uma mensagem tão clara, tão explícita, a nossa mente funciona como se o evangelho fosse para determinado grupo de pessoas e não para outros. Vamos admitir isso. Admita isso no seu coração. É uma verdade. Mas podemos nos libertar disso. Jesus muda a sua agenda. Nós estamos falando na agenda de Deus, filho. Como muitas vezes aconteceu, Jesus pregou para multidões e multidões e multidões. Havia multidões no plural, não era uma multidão, era muitas multidão. Isso é que eu posso usar assim, era multidão, mais multidão, mais multidão, mais multidão. Eram multidões no plural de pessoas seguindo ele. E ele vai se importar com uma mulher, com esse padrão de vida, com essa mulher que nem reconhecia quem ele era. Ela chega a questionar com ele. Você é um judeu, eu sou samaritano. Você é um homem, eu sou uma mulher. Quem é você para ser maior do que o profeta Jacó, que cavou esse poço, que bebeu da água desse poço? Mas Jesus não se importa com isso. Não se importa com o preconceito racial dela. Não se importa com o preconceito teológico dela. Não se importa com o estilo de vida dela. Uma segunda coisa que eu quero ressaltar aqui, por que Jesus mudou a sua agenda? Por que Deus mudou a sua agenda? Eu acho isso muito interessante, porque ele veio oferecer a essa mulher, e por conseguinte a todas as pessoas, aquilo que só ele pode dar. Você pegou isso? Olha o que é que ele diz. Quando ele pede água, versículo 10, versículo 9. Não, versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Aí ela começou a questionar. Versículo 9, disse-lhe a samaritana, como sendo tu judeu, pedes para mim de beber, a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus, João faz questão de explicar isso, não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus,
E quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Versículo 11, respondeu a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar água do poço, porque o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Respondeu Jesus, és porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado? Versículo 13, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar pela vida para a vida eterna. Aqui ele está se referindo ao Espírito Santo. Mais tarde, João vai explicar inclusive isso. Capítulo 7. Quem tem sede, vem a mim e beba. Aqui ele está se referindo à água do Espírito Santo. Por que Jesus mudou a sua agenda? Porque Jesus tinha algo para oferecer do céu a essa mulher. Isso é muito forte. Às vezes, amado, a gente ou esquece ou não dá o devido peso ao que isso significa. Jesus veio do céu à terra para salvar essa samaritana, para oferecer algo que só Ele pode dar, é a água viva. Só Ele. Jesus aceitou a ignomínia da cruz. Jesus aceitou a rejeição do próprio Deus Pai quando ele foi crucificado. Não foi ele que disse, por que me desamparastes? Ele já sabia que ia ser desamparado, porque o projeto de Deus, o projeto eterno de Deus para a salvação do homem já estava elaborado, desde antes de Deus criar alguma coisa. Conforme Efésios capítulo 1. Conforme Pedro vai dizer que a crucificação de Jesus já aconteceu na eternidade. Conforme Apocalipse. Então está tudo traçado, tudo definido. Então ele veio oferecer algo que ninguém pode oferecer. Por isso ele mudou a agenda. E eu acho isso muito valioso. Nós não podemos perder o foco. Você entendeu como cristão? Nós não podemos perder o foco. E é fácil perder o foco. Como é que se perde o foco? Se atarefando demais. Se atarefando demais. Deus às vezes nos abençoa com trabalho, com finanças, com uma série de coisas. Só que o que é que a gente faz? A gente não tem mais tempo para Ele. Não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para ler a Bíblia, não tem mais tempo para visitar, não tem mais tempo para pregar, não tem mais tempo nem para ir para o culto dominical. No meio da semana, então, meu Deus. Porque a prioridade, a agenda de muitos cristãos não passa por aí, não. Nós vivemos, assim, quem tem um conhecimento básico das Escrituras, obviamente não vai aceitar a teologia da prosperidade, embora no Evangelho há prosperidade. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E isso significa todas as coisas. Esse não é o problema. O problema da teologia da prosperidade é que a prosperidade se torna o ponto a se chegar. E não o céu. E não Jesus. Aí nós queremos tudo
sobre as bênçãos que recebemos, mas não queremos nada com o abençoador. Ele é descartável. Olha, dentro da nossa própria agenda de igreja, estou falando de agenda de igreja, mano. Tem tudo, tem teatro, tem isso, tem aquilo, vai depender, eu estou falando de uma maneira geral. Tem coral, tem, dependendo do que for, meu amigo, tem tanta coisa que os irmãos não conseguem mais pensar em nada. Tudo voltado para dentro da igreja. Nada para fora. Nada para oferecer a esse Jesus. Essa agenda não é a agenda de Deus. Essa não é a agenda de Deus. Essa não é a agenda de Jesus. Jesus, ele não veio nem para... Olha o que eu vou dizer aqui. Jesus não veio para fazer milagres. Ele fez milagres. Para provar quem ele era. Quem ele se disse ser, Deus. Marcos capítulo 2. Quando trouxeram o paralítico na presença dele, ele disse: os teus pecados estão perdoados. E lógico que os religiosos que estavam em volta dele, ali ouvindo aquela história, aquela palavra, eles questionaram e tinham razão de questionar. Ele disse: isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão Deus? Aí o que é que Jesus diz? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer ao paralítico: levanta, toma o teu leite e anda? O que aconteceu? Eles ficaram calados porque eles sabiam que essas duas coisas só Deus podia fazer. E Jesus diz: para provar que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu te mando. Olhando para o paralítico. Porque quando ele está dizendo para provar que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado, ele está olhando para os seus opositores. Daí ele muda a vista e olha para o paralítico. Eu te mando, eu te ordeno, dependendo da tradução. Levanta, toma o teu leite e anda. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas o que é que ele queria? Ele queria curar o paralítico? Sim, ele iria curar o paralítico. Mas ele queria que aquelas pessoas entendessem que ele é Deus. Essa é a agenda de Jesus, filho. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Olha que coisa forte isso. Mas nós empanturramos as nossas comunidades de atividades boas. Eu não estou falando de atividades ruins, não. São boas, são necessárias. Até para manter os crentes, né? Ocupado. Aí Satanás está fazendo festa. Está fazendo festa. Existem denominações que, acredite, mano, existem igrejas locais que passam ano ou anos sem ter uma conversão, sem ter um batismo. É brincadeira isso, gente. Nós estamos muito bem, glória a Deus, aleluia, Deus está conosco. Como que está? Se a agenda de Deus não faz parte da minha, não faz parte da sua, como é que vai estar? Qual foi o mandamento de Jesus para nós? Mateus 28, Marcos 16, é só você ler. Faça discípulo, ensine, batize. Esse é o mandamento. E deixa eu terminar por último aqui, porque eu já estou com 23 minutos aqui com vocês. É o último ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu acho isso muito válido. Porque quando nós entendemos a agenda de Deus, a agenda de Jesus, nós mudamos a nossa agenda. Foi o que essa mulher foi fazer? Buscar água. Ao meio-dia. Água para beber, água para tomar banho, água para lavar as coisas, para cozinhar. Água, que ninguém vive sem água. Foi isso que ela foi fazer lá. Mas preste atenção. Diz ela, diz o texto,
que ela deixa. Eu acho isso válido. Ela deixa o cântaro e vai. Para onde? Anunciar o evangelho àqueles que não tinham. Eu acho isso muito válido. Olha o que vai acontecer. Versículo 28. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi para a cidade àqueles homens e anunciou. A agenda dela foi mudada. Ela foi buscar água. Mas quando ela encontrou Jesus, a prioridade dela, de repente, não é mais a água. É Jesus. E isso vem de uma compreensão dela, do que Jesus fez com ela. Quer dizer, pelo menos até ali, né? Porque ela tinha acabado de conhecer Jesus. Ela não tinha muita compreensão sobre Jesus. Mas o que ela soube de Jesus era suficiente. Aquela conversazinha de meia hora ali, de 10 minutos, sei lá quanto tempo essa conversa demorou, foi o suficiente para a mulher mudar a sua agenda. Eu não estou dizendo que nós temos que parar de trabalhar. Se você fizer isso, Paulo diz aos Tessalonicenses, quem não trabalha não come, velho. Nós temos que trabalhar. Quem tem filho tem que criar, educar, alimentar. Quem é casado tem que cuidar do cônjuge. Tem que cuidar. Quem trabalha e é empregado tem que cumprir as normas da empresa como cristão. Quem é patrão tem que ser um patrão abençoador, conforme Jesus. Enfim, a vida é ao vivo. Nós não estamos dizendo isso não. Quando Jesus diz assim, ó, ide fazer discípulo, Mateus 28, o texto bem traduzido do original é enquanto vocês estão indo, enquanto vocês estão trabalhando, enquanto vocês estão pondo filho no mundo, enquanto vocês estão casando, enquanto vocês estão estudando, enquanto vocês estão se formando, enquanto vocês estão envelhecendo, enquanto vocês estão passeando, enquanto vocês estão indo, enquanto você está enterrando os seus mortos, enquanto você vai. Enquanto você negocia, enquanto você estuda, enquanto você brinca, enquanto você conversa, vá indo e vá fazendo discípulo. Mude a sua agenda, coloque na sua agenda essa prioridade, porque acredite, como Jesus disse àquela mulher, essa água que tu tem aí para tirar, quem bebe dela voltará a ter sede. Mano, tudo que você está fazendo aí não será suficiente, isso vai acabar. Isso vai acabar. Os seus filhos não serão seus filhos para sempre. O seu cônjuge, preste atenção, amado. Tem pessoas que amam, tanto amam, que não tem mais espaço para nada, não tem espaço para Deus não. Aí depois esses filhos casam ou morrem, vão embora, e você ficou com o quê? Com nada. Peraí, vamos botar na dimensão certa. Jesus diz, quem não me amar mais. E aí ele faz a lista de relacionamentos familiares e de amizade e tudo, que eu não vou me repetir aqui. A prioridade tem que estar no lugar certo. Jesus diz, olha, você não pode amar dois senhores, porque você vai amar um e odiar outro, vai servir a um e aborrecer o outro. Isso é óbvio, você não tem como servir a Deus e servir a outras coisas, a mamon, por exemplo, a riqueza. Você não tem como fazer isso, se você não colocar as prioridades no lugar correto. Muda a sua agenda. Se amanhecer hoje, vamos só pensar aqui, eu vou parar. Em que foi que você pensou hoje? O que é que está na tua agenda? Na minha, né? Como pastor, fazer minha devocional, oração, essa coisa, vai aí.
preciso preparar algumas palestras e tal, à noite vai ter culto evangelístico, enfim, minha agenda está girando em cima disso, mas é só para mim? E a sua? Passa dias e dias, entra mês, sai mês, anos e anos, e você continua nessa vidinha? Bebendo de uma água que você voltará a ter sede, quando você pode ter a água da vida oferecida por Jesus. Pensa sobre isso. As nossas maiores preocupações, mano, as nossas maiores ansiedades, os nossos maiores estresses são por coisas que nós não vamos levar. Às vezes as pessoas dizem para mim, pastor, eu não consigo ver como é que o senhor vive assim, tranquilo, alegre, feliz. Claro, cara. O que é que eu tenho que eu vou levar? O que eu tenho é minha fé em Jesus, cara. Então é essa que eu vou me preocupar. É povoar o céu. O resto é o resto, velho. O resto fica. O resto eu utilizo. O resto eu celebro. Por momentos, por tempo, por oportunidade, por lugar. Que eu também não posso viver com a cabeça no céu, não. Eu não posso esquecer do mundo, não. Eu estou dentro dele, estou inserido nele. Em João capítulo 17, na oração de Jesus, ele diz, eu não vos peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Nós somos o sal que salga, e o sal só tem utilidade se ele estiver inserido. Senão, não tem utilidade não. Pensa nisso. Você está disposto a mudar a sua agenda? Você está disposto a condicionar a sua vida à agenda de Jesus? A agenda de Jesus. Diz que o Rick Warren, né? Foi eu já nem sei, mas ele publicou livros, né? Uma igreja com propósito, vida com propósito. Foi uma pessoa assim que, pregador batista, acho que Califórnia, onde ele estava, e abençoou a vida de milhares e milhares de pessoas. Mas o pai dele era cristão. E o pai dele era um evangelista até o tutano. Quando o pai dele já estava moribundo, no leito de morte, e o Rick foi visitar ele, e depois o Rick fala sobre isso, ele diz, Rick, só mais uma alma, Rick. Só mais uma alma. Só mais uma. Até morrendo, aquele homem pensava nas almas perdidas. Só mais uma, Rick. Amado, a água que Jesus tem para nos oferecer, ninguém vai tirar. São tesouros nos céus. Cada pessoa que você fala do Evangelho para ela, e ela se converte, entrega a sua vida para Jesus, você mudou o destino eterno dessa pessoa. Isso é forte, mano. Imagina, Senhor, quantas pessoas eu gostaria de ver no céu. Claro, foram salvos por Jesus. Mas que eu fui o instrumento usado para alcançar. Que você foi. Essa mulher vai, deixa o seu canto e vai. E sabe o que acontece quando ela anuncia aos samaritanos? Os mesmos que sabiam da péssima reputação dela. Versículo 42, eu quero terminar aqui. Agora já não é pelo que disseste que nós cremos, porque Jesus vai e fica 2 dias com eles. Por conta do aviso dessa mulher, que havia encontrado o profeta, o Messias. Não é pelo que disseste que nós cremos. Porque o que é que ela disse? Será que nós achamos o Messias? Mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Versículo 42. As pessoas, quero terminar aqui, com quem você convive, elas têm ouvido e têm sabido sobre Jesus, que é verdadeiramente o Salvador do mundo? Pensa nisso. Deus nos abençoe. Parei aqui.
Muito obrigado a todos. Ó, Denisa, que coisa boa, filha, ter você aqui. Vitor, J. Vasconcelo, você é fera, meu irmão. Sérgio, meu primo, ó. Serginho, Deus o abençoe, tenho um amor muito grande por ele. Deu um cheiro na minha tia, maravilhosa. Em nome de Jesus. Esses dias estou indo aí. Glória a Deus, estou vacinado, já faz tempo, né? Tá tudo tranquilo, já peguei o Covid. A ciência está comprovando aí que quem passa pelo Covid tem mais imunidade, tem quase 7 vezes mais a imunidade do que uma vacina pode dar. Mas deixa para lá, isso são para discussão depois. Emanuel, bom dia, mano. Bom dia. Emanuel, você é uma benção, meu irmão, amo você demais. Coloca na tua agenda a agenda de Jesus e você vai perceber que esse perrengue que você está passando aí é café pequeno. Ocupa a tua mente pregando o evangelho. Vamos que vamos. Glória a Deus. Vamos parar? Vamos parar aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Fazer algum comentário rápido, breve? Fica à vontade. Se quiser entrar no vídeo aqui, ontem foi bom, né? Com o Val Gleitz. Muito bom. Glória a Deus, fiquei muito edificado. Ele nunca muda aquele jeitinho dele, né? Rindo. Eu dizia sempre para ele, eu digo, Val Gleitz, nunca pare de rir. Não pare de rir. Eu acho que foi... Não, eu acho não. Com certeza, foi... Charlie Chaplin, que ele disse que o dia que você não sorri é um dia perdido. Eu concordo com ele. Eridan, meu amor, que coisa boa ter você aqui, viu? Muito legal. Se der certo aí por esses dias, talvez em setembro, né? A gente vai estar junto. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. É verdade. Felipe! Bom dia. Bom demais ter vocês. Glória a Deus.